Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Se partirem desta vida sem salvação, não há palavras que possam consolar a angústia de ninguém em face da realidade de que fala a parábola. Vejam o que diz 1 Coríntios 6, é terrível isso. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas nessas condições, tenho parentes nessas condições, vocês têm também. Veja o que diz o texto, é um retrato dos perdidos. Veja o que diz, talvez seus filhos, seus pais, seus parentes, seu cônjuge, não sei. Veja o que diz o texto, 1 Coríntios 6. No capítulo 9 é um retrato dos perdidos. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que mostra quem são os herdeiros desse terrível sofrimento. E não há palavras que possamos pronunciar que possam trazer algum consolo caso eles partam desta vida sem Cristo. Veja o que diz o texto, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A pergunta retórica. Nós sabemos sim. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não há como mudar essa realidade. Por mais que queiramos inventar uma soteriologia mais cor-de-rosa, mais bonitinha. E a sequência que vem agora vai qualificar quem são os injustos que não herdarão o reino de Deus. O que vem na sequência são cláusulas explicativas. Como nós chamamos, cláusulas epesegéticas, que explicam o que significa a palavra injusto. Veja o que diz, quem são os injustos? O texto diz, não vos enganeis, é o grande problema. Os homens se enganam, as pessoas se enganam, o mundo se engana, o mundo diz coisas mentirosas, se enganando, dizendo que essas pessoas não estão perdidas, dizendo que essas pessoas estão bem. Não vos enganeis, existe aqui uma grande possibilidade de nós nos enganarmos com palavras fictícias, com palavras vãs, com mentiras. E Paulo nos alerta, não se enganem. Aqui existe uma grande tentação de você se auto-enganar. Aqui existe um grande potencial de você criar ideias para se auto-enganar. Não se enganem. A angústia existe. E o engano não vai mudar isso. Seja realista diante do que a palavra de Deus diz, não se engane. E ele então vai qualificar os injustos que não herdarão o reino de Deus. Quem são? O texto diz, nem impuros, são os impuros sexuais. A palavra significa impureza sexual. Se você é uma pessoa impura do ponto de vista sexual, você não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Não se engane. Se você é impuro do ponto de vista sexual, você não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Nem idólatras, não se engane. Se você se curva diante de imagens, se você tem ali as suas estátuas preferidas, se você as serve sob a desculpa de mudança de vocabulário, eu não adoro, eu venero. Se você faz essas coisas, esses joguinhos de palavras, para tentar mascarar a sua idolatria, lembre-se disso. Você é um idólatra, você não vai herdar o reino de Deus. Você não vai herdar, você é injusto. O texto prossegue. Nem adúlteros, se você é casado e tem relações com outra mulher. Se você é casada, tem relações com outro homem. Se você vive relações adulterinas. Se você tem contato sexual com pessoas comprometidas maritalmente, você é um adúltero. Você não vai herdar o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis. O texto prossegue. Nem efeminados. Não importa o que digam. Essa é a realidade. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Alguém pode perguntar, quem são os efeminados? A palavra que aparece aqui, a palavra que literalmente significa alguém macio. É o homossexual passivo. É o homossexual que atua numa relação com alguém do mesmo sexo. Ele atua como se fosse mulher.
Esse é o homossexual que é mencionado aqui, o efeminado, como é mencionado aqui, a palavra malakos. Malakos, de acordo com a literatura grega clássica e o uso da palavra grega nos diversos documentos da época, significa isso. Um homem delicado, não necessariamente delicado no sentido do seu jeito, mas um homem que ocupa o lugar da parte delicada da relação. Ele ocupa o lugar da mulher. Ele age como uma mulher na relação sexual com alguém do mesmo sexo. É o que nós chamamos de homossexual passivo. O texto diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis. Igrejas, LGBTs, pastores trans, essas coisas todas, a palavra de Deus é clara como o dia. Não se enganem. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E se você aprova essas coisas, você pensa como o diabo ensina essas pessoas. Você é um discípulo do diabo. Se você aprova essas coisas, se você se irrita com o que eu estou dizendo agora, enquanto eu repito a palavra de Deus, saiba, quem moldou o seu pensamento foi o diabo. Porque você pode não praticar essas coisas, mas você apoia quem pratica. E a Bíblia condena igualmente quem pratica e quem apoia quem pratica. Romanos capítulo 1. O texto prossegue. Nem sodomitas. Aqui a palavra é uma palavra diferente. A palavra sodomita é o arsenokoitai. Arsenokoites. O que é o arsenokoites? Arsenokoites. É o homossexual que na relação homossexual faz o papel de homem. Esse é o arsenokoites. Ele faz o papel de homem na relação homossexual. É o homossexual ativo. O texto aqui diz que essa pessoa, esse homem, esse moço, ele não herdará o reino dos céus. Não vos enganeis. Isso não é homofobia, isso é teologia bíblica. Isso é doutrina cristã. Isso é soteriologia paulina. Nós não temos ódio dos homossexuais, não temos ódio dessas pessoas, não queremos feri-las, machucá-las, queremos alertá-las. Essas pessoas têm que saber que elas, juntamente com os impuros de todo tipo, na área sexual, junto com os idólatras e com os adúlteros, elas, juntas, elas não herdarão o reino dos céus. Nós não estamos dizendo aqui que os homossexuais vão para o inferno e os outros que vivem de outra forma não irão. É um pecado mais brando, não. Estão todos na lista. Todos estão na mesma lista. Todos na mesma lista. Se você é um idólatra, você está no mesmo nível de homossexual. Ativo ou passivo. Se você é um impuro sexualmente, com a sua noiva, com a sua namorada, você está no mesmo nível de homossexual ativo ou passivo aos olhos de Deus. Se você é um adúltero, que seja hétero, você está no mesmo nível de homossexual aos olhos de Deus. Ativo ou passivo. Não há diferença na lista. A lista coloca igual a todos. O texto prossegue. Nem ladrões. Se você subtrai o que não é seu, você não herdará o reino dos céus. Nem avarentos. Aqui são as pessoas que trabalham intensamente para obter mais do que aquilo que é direito deles. Eles querem mais do que é o direito deles. Eles têm o direito deles, mas eles invadem o direito dos outros, para arrancar o que é o direito dos outros para si. Esses são os avarentos. Presentes aqui, mencionados aqui. Não herdarão o reino dos céus. O texto prossegue. Nem bêbados. Os bêbados estão no mesmo nível dos impuros, dos idólatras, dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomitas, dos ladrões, dos avarentos, estão no mesmo nível. Eles não herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso é palavra de Deus.
é duro, é pesado. Mas é o que a palavra de Deus diz, não brinquem com essas coisas. Não vos enganeis, não vos enganeis. O texto prossegue. Nem maldizentes, maldizentes são caluniadores. Não é o fofoqueiro. Fofoca é pecado, claro. Mas aqui é um pecado mais grave. São caluniadores, pessoas que atribuem crimes, condutas horrendas às outras pessoas que são inocentes. São caluniadores, não herdarão o reino dos céus. Nem roubadores. Quem são os roubadores? É diferente do ladrão. O roubador é o saqueador. É a pessoa que invade propriedades para roubar, para saquear. Nós vemos isso no Brasil muito. Esses movimentos aí que invadem fazendas, roubam, pilham, quebram propriedades públicas e privadas, saqueiam lojas. São saqueadores. Não herdarão o reino de Deus. Essa é a realidade. A angústia do rico, a angústia irremediável do rico, que clamava por uma gota d'água, recairá sobre todas essas pessoas. Essa é a realidade. Nua e crua. É a angústia. E aqui está a realidade. Não há esperança para quem vive assim. A única saída está no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. O quê? Tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês da igreja de Corinto foram tudo isso aqui. Mas o que aconteceu? O texto diz, mas vós vos lavastes. Que coisa, isso é demais. Isso é demais, né? Vocês estavam sujos, podres, imundos. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Como? Pela pessoa, aqui o nome é a pessoa, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Vocês eram tudo isso. Vocês estavam caminhando o destino do rico. Vocês estavam caminhando a senda do rico, o rumo à sede infindável, à sede insaciável. Mas, um dia, vocês conheceram a pessoa de Cristo e o Espírito do nosso Deus. E vocês foram lavados, santificados e justificados. Vocês eram tudo isso. Vocês eram dessa lista de homens perdidos que não herdariam o reino de Deus. Mas um dia algo mudou em vocês. E vocês foram salvos. Não vos enganeis. Se você não experimentar o versículo 11. Se você não experimentar o versículo 11. Você experimentará o 9 e o 10. Não vos enganeis. Realidade. Realidade. Que precederá a angústia. Sem palavras ilusórias de consolo. Perfaça hoje em sua vida o versículo 11. Hoje, Senhor, lava-me, santifica-me, justifica-me, socorro. Lava-me, em nome de Jesus. Lava-me pela ação do seu Espírito, lava-me. Livra-me. Livra-me dos versículos 9 e 10. Dá-me a bênção do versículo 11. Lava-me hoje, para que eu não experimente a angústia do rico perdido. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like,
Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.